Um estilo de vida. Você é adorador aqui, é adorador fora, é adorador no trabalho, é adorador na escola, é adorador em qualquer lugar. Essa é a percepção que nós temos que ter sobre adoração. Só que estamos a dizer que Satanás coloca barreiras para poder interferir na nossa adoração com Deus. Todo ser humano nasce adorador. Existem pessoas que dizem que eu não adoro, não tenho nenhuma igreja. Eu não sou católico, eu não sou adventista. E o termo que eles usam é ateu. Eu sou ateu. Não existe ser humano que não adora. Todo ser humano adora alguém ou algum objeto. Todo ser humano. Por quê? Porque Deus criou o ser humano com essa necessidade de adorar. Deus criou o ser humano a esperar que ele iria responder alguma coisa, ou seja, iria se impressionar ou impulsionar por tudo que Deus fez, tudo que Deus fez por ele. Então, o ser humano tem um vazio no coração que só pode ser preenchido com Deus. E quando você negligencia o Deus, você vai preencher com outras coisas. Então, não existe ser humano que não adora. A questão que nós temos que nos fazer é: a quem nós adoramos? É só isso. Ou você adora a Deus ou adora outra coisa. Mas todo ser humano é adorador por natureza. Não é? E uma das maiores, eu quero que os irmãos gravem isto por enquanto. A maior razão pela qual nós adoramos a Deus é o fato de Ele ter criado. O fato do ser humano já estar aqui presente já é motivo para ele corresponder a Deus. Ninguém pediu nascer. Por que nós estamos aqui? E Deus tinha propósitos quando escolheu que cada um de nós existisse. O fato de nós termos vida que não nos pertence já é razão para nós sentirmos impulsionados para adorar a Deus. E uma das maiores razões, a segunda, é a morte de Jesus Cristo na cruz. Também morreu por nós sem que nós merecêssemos. Então, a adoração, em poucas palavras, é uma iniciativa de Deus. Deus é que começa a fazer alguma coisa e você responde simplesmente. E sempre temos razão para responder, porque nós não trouxemos nada a este mundo e nada também levaremos daqui. Então, todos nós somos adoradores. Agora, a quem adoramos? Algumas pessoas adoram objetos. Algumas pessoas adoram objetos. Quando se diz que eu estou a adorar uma coisa, nós temos muitos ídolos na vida. Só que nós temos um conceito errado sobre idolatria, porque nós imaginamos a idolatria dos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, as pessoas quando adoravam, eles gostavam de materializar o Deus. Para eles tinham que ver Deus. Essa coisa de que Deus é invisível era muito complicado para eles. Então o que eles faziam? Eles preferiam esculpir uma estátua e dizerem que se existe algum Deus invisível que se manifesta aqui. Eles queriam ver as coisas. Então, quando se fala de idolatria hoje, nós pensamos que, uma vez que eu nunca me ajoelhei diante de uma estátua, então eu não tenho ídolos. Só que não é bem assim. Quando nós adoramos alguma coisa ou alguém, essa coisa que nós adoramos determina o nosso estilo de vida. Limita certas decisões. Você não toma uma determinada decisão sem primeiramente pensar naquela coisa. Isso aí torna-se ídolo na tua vida. Existem pessoas que não saem de casa sem pensar em quê? Maquiagem. Sim. Eu sei que parece que é estranho dizer que isso é um ídolo, né? Se nós dissermos que isso aí é um certo Deus ou é um ídolo, vamos desmentir. Por quê? Porque a nossa percepção sobre ídolo é aquela. Nós queremos ver uma imagem, uma estátua. É muito fácil dizer que o fulano de X está a idolatrar porque nós vimos ele prostrado diante de uma estátua. Mas se eu disser que você adora a vaidade ou o Deus da maquiagem, as pessoas vão negar. Mas existem sim pessoas que adoram. Não estou a dizer que a maquiagem é má. Mas existem pessoas que não fazem nada, que não saem de casa sem primeiro pensar em quê? Maquiagem. A maquiagem vai determinar a decisão dessa pessoa se sai ou não sai. Sim.
Existem pessoas que adoram o celular. Existem pessoas que não saem de casa, nem saem da cama, sem primeiro fazer o quê? Mexer o celular. Nós estamos muito mais propensos em adorar ídolos do que aqueles do passado. É por isso que a Bíblia enfatiza muito a questão de domínio próprio. Nós temos que saber equilibrar as coisas. Nós temos que ter equilíbrio. Um cristão tem que ser equilibrado. Não tem que ter vício. Se comer feijão é bom, mas o feijão te domina, já é mau. O cristão não deve ser dominado, inclusive pelas coisas que são permitidas. Ele tem que consumir ou tem que fazer uso de forma moderada. Um cristão tem que ter uma vida equilibrada. Existem pessoas que adoram celebridades, futebol, jogadores. Tem pessoas que faltam à igreja para assistir jogo. Tem pessoas que levam dinheiro que era para ajudar o necessitado. Tem pessoas que levam até dinheiro de dízimo para ir ao estádio, para assistir futebol. Existem pessoas que lutar mesmo, até perder a vida, por causa de um jogador que nunca viram, nunca conheceram. Mas essas pessoas negam se você falar de idolatria. Negam se você falar de adoração a outros deuses. Existem pessoas que adoram celebridades, músicos. E existem pessoas também que adoram atrizes e atores dos filmes e novelas. Existem pessoas que adoram a própria novela. Existem pessoas também que adoram espíritos. Estamos a falar de demônios. Através da feitiçaria, através da consulta de adivinhos, de várias maneiras, eles têm conexão, têm comunicação com espíritos imundos. Mas também existem pessoas que adoram a quem? A Deus. Como é que eu posso saber se estou a adorar a Deus ou não? Nosso Deus, o Deus Criador, ele tem um parâmetro, ele tem caráter. Quando se diz que uma pessoa tem caráter, é porque essa pessoa sabe dizer o que é bom e o que é errado. O que é bom e o que é mau. Sabe dizer o que é certo e o que é errado. E ele sabe o que ele quer para a vida dele. Então ele diz, isso nunca vai entrar na minha vida, e coloca um limite. Eu gostaria de pedir que nós lêssemos Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Meu tempo é muito curto, mas vamos fazer o possível. Enquanto outro irmão vai abrir Êxodo, capítulo 20, verso 3. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor é o nosso único Deus. Segundo aquele texto, apenas existe um Deus que merece adoração. Vamos ver Êxodo 20, verso 3. Não terás outro Deus diante. Ele diz que não admite outro Deus diante dele. Por que nós temos que adorar o Deus que se revelou nos Hebreus? Qual é a razão? Nós acreditamos que o único Deus que merece adoração na face de toda a terra é um Deus chamado Yahweh. Um Deus que se revelou num povo. Esse povo são os hebreus. Não existe outro Deus. Não importa a manifestação que possa existir em qualquer canto. Não há um Deus que se compara ao Deus que se manifestou no povo hebreu. Por quê? Salmo 24, verso 1 e 2. Salmo 24, versículo 1 e 2. Sim. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e a terra que ele habita, porque ele afundou sobre os mares e afundou sobre os rios. Obrigado. Segundo este texto, tudo que nós conhecemos neste mundo pertence a Deus. E ele provou isso. Foi o único. Não existe nenhum Deus que foi capaz de desafiar o Deus dos hebreus. Deus disse que tudo que existe lhe pertence. E ele provou que ele pode manipular tudo que existe, a natureza. Ele foi o único que tirou vida e devolveu. Ele foi o único que mandou para o mar se abriu. Ele derramou pragas que alguns feiticeiros imitavam lá no Egito. Tentavam imitar, tentavam simular. E algumas vezes tentavam, até conseguiam.
Mas chegou um tempo que eles perceberam que esse Deus realmente é melhor que a gente deixe esse povo ir. Porque ninguém desafiou ao Deus dos hebreus, ninguém foi capaz de passar por cima do Deus dos hebreus, e ele disse, tudo que existe na terra é meu, e eu posso modificar tudo se eu quiser. E ele provou que ele manipula a natureza, ele tem um controle, inclusive da vida e da morte. Ele tira e ele dá. Outros deuses podem tirar vida, mas eles não devolvem. Eles não têm capacidade de dar. Então, nós adoramos a Deus porque Ele é o Criador. Adoramos ao Deus porque Ele é o Criador. Só que como eu estava a dizer, esse Deus é um Deus que tem caráter. É um Deus que sabe o que é bom, o que é mau. É um Deus que quer que as coisas sejam feitas de uma determinada maneira. Ou seja, para adorar a Deus, não basta você sentir. Eu estou a sentir a presença de Deus. Tudo bem, é bom sentir, mas isso não é suficiente. Você pode estar a sentir coisas que você não sabe. Isso não quer dizer que você está a adorar a Deus verdadeiro. Só porque você está a sentir que o teu corpo está a arrepiar, que o teu corpo está a vibrar. Isso não é suficiente. O livro de João, capítulo 4, versículo 24, o que diz? Deus é Espírito e é necessário que o adorem em Espírito e em verdade. Segundo aquele texto, nós temos que adorar a Deus em Espírito e em verdade. Vamos ver Salmo 119, verso 151. O que diz? Salmo 119, verso 151. Senhor, Tu estás perto e todos os teus mandamentos são verdade. O que é verdade? Segundo aquele texto, mandamentos. Se você está a sentir que o teu corpo está a arrepiar, está a sentir a presença de Deus, isso se não estiver em harmonia com os mandamentos de Deus, você está a sentir coisas da tua cabeça ou coisas de um outro ser, não de Deus. Porque a nossa adoração para com Deus tem que ser em espírito, temos que realmente sentir. Temos que estar lá com o coração, mas ao mesmo tempo tem que ser em quê? Em verdade. E os mandamentos são a verdade. Jesus Cristo é a verdade. A Bíblia é a verdade. Tudo que nós experimentamos, se não estiver em harmonia com a palavra de Deus, não é verdade. Não importa se você se comunicou com teu avô, que morreu há tantos anos atrás, se isso não está em harmonia com a palavra de Deus, se isso não está em harmonia com os mandamentos, isso é de outro mundo, é de outro ser, e não Deus, o Criador. E nós conhecemos o caráter de Deus através da lei. Porque através da lei nós entendemos como é que tem que ser a nossa vida para nos parecermos com esse Deus. Todo ser humano se parece com aquilo que ele adora. Quando nós adoramos alguma coisa, nós vamos nos parecer com essa coisa. Porque essa coisa determina a nossa conduta, determina as nossas escolhas. Toda pessoa que adora Cristo, acreditem, é inconfundível. Toda pessoa que é adoradora, ela parece ser adoradora. Você vai entender que é. Não tem aquilo de dizer que ele parece, mas não é. É verdade que é possível parecer cristão e não ser, não é isso? É. Eu posso fingir ser cristão e não ser. Mas eu não posso ser cristão e não parecer. Não é possível. Se eu realmente estou a adorar a Cristo, vocês vão perceber porque eu me pareço com Cristo. Porque as minhas escolhas, todas as escolhas que eu faço, eu vou fazer primeiro consultando a Deus. Eu vou fazer conforme o caráter desse Deus. Então todos nós nos parecemos com aquele a quem nós adoramos. E Deus revela o seu caráter nos 10 mandamentos. E nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. E o texto bíblico diz que os mandamentos de Deus são verdade. Se nós formos a ver nos 10 mandamentos, existe uma coisa interessante. Existe um mandamento, um só, o 4º mandamento. O 4º mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Irmãos,
É apenas no quarto mandamento onde Deus se revela como Criador. Nós dissemos que temos que adorar a Deus porque Ele é que criou todas as coisas. Porque Ele é o dono da terra. Nos 10 mandamentos, se nós removermos o quarto, ninguém vai provar que está a adorar a Deus verdadeiro. Sem aquele quarto mandamento. Prove com os mandamentos que você tem, os 9, que você adora um Deus Criador. Ninguém vai fazer isso. Porque é apenas no quarto mandamento onde Deus diz, eu criei. Vamos só ver Êxodo capítulo 20, versículo 8 e 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 9. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho. 10. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Verso 11. 11. Porque eu, o Senhor, fiz em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Deus criou o sábado para que nós nos lembrássemos que este mundo foi criado e que o Deus a quem nós adoramos é que criou esse mundo. Se nós removermos o quarto mandamento, eles vão nos convencer de que nós evoluímos do macaco. Nós não vamos negar. Como é que vamos negar? Se nenhum mandamento nosso fala que nós fomos criados. Então, eles removendo o quarto mandamento do mundo, da nossa adoração, eles vão nos encher de ideias. Vão dizer que você surgiu do macaco, vão dizer que o mundo surgiu de uma explosão, e nós não vamos ter como rebater isso. Logo, vamos perder de vista o Deus a quem adoramos. Se eu tenho um número telefônico do irmão ancião, o que vai acontecer? Eu quero ligar para ele. O que vai acontecer se eu remover apenas um número? Quem vai atender o celular? É uma outra pessoa, não é irmão Prato. Deus tem caráter e o caráter está descrito nos 10 mandamentos. É verdade que o quarto mandamento é um dos que é um pouco difícil, humanamente falando, de entender por que Deus colocou aquele mandamento ali. É um dos mais difíceis, porque quando ele diz não matarás, é muito fácil você entender por que não pode matar. Isso faz mal a outra pessoa. É possível entender, é mais fácil entender quando diz não adultere e quando diz não furte. É mais fácil entender. Agora, quando diz guarde sábado, às vezes você vai se colocar muitas perguntas por causa desse mandamento. Para dizer que a guarda do mandamento, de alguma maneira, envolve fé. Mas, segundo a Bíblia, Deus separou o sábado para que nós nos lembrássemos de que Deus é o Criador deste mundo e que esse Deus a quem nós adoramos. Agora, Satanás entende isso que eu estou a vos falar. E ele entende muito mais do que eu sobre essas coisas. Então, o que ele faz? Ele quer colocar obstáculos para atrapalhar a nossa adoração. É por isso que nós temos o título Adoração Atrapalhada. Deus sabia que isso ia acontecer, que Satanás iria fazer isso. Vamos ver o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 24 e 25. Daniel 7, 24 e 25. Enquanto outro irmão vai abrir Daniel 8, versículo 12. Daniel 8, versículo 12. E o último irmão, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. O primeiro irmão vai ler Daniel 7, 24 e 25. O segundo irmão, Daniel 8, 12. E o terceiro, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. 7, 24, Daniel. Sim. Assim diz a palavra do Senhor. E quanto às 10 portas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. E abaterá a 3 reis. Versículo. E proferiram palavras contra o Altíssimo, e destruíram os santos do Altíssimo, e cuidaram de mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos de metade de um tempo. Obrigado. Eu não sei se podemos entender aquele texto. Daniel estava sendo revelado sobre uma sequência de reis que haveriam de existir. Só que no verso 24,
Daniel é dito que vai aparecer um rei que é diferente dos outros. Por quê? Porque a natureza desse rei não é como a natureza dos outros. Os outros reis eram políticos. Eram governadores seculares. Esse é diferente porque ele é um poder religioso. No versículo 25, diz que aquele poder vai procurar modificar os tempos que Deus instituiu como santos. Os tempos estabelecidos por Deus. Porque ele vai falar contra o Altíssimo. Falar contra o Altíssimo é proferir palavras que vão contra a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia como a palavra de Deus. Ou seja, Daniel estava sendo dito que iria surgir um poder religioso que iria falar contra Deus, iria procurar modificar os tempos e a lei. Daniel foi dito isso. Verso 8, Daniel capítulo 8, verso 12. 12. Sim. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo, Sim. por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra, fez o que era do seu agrado e prosperou. Esse rei vai prosperar no que ele fizer. E uma das coisas que ele vai fazer é lançar a verdade por terra. Lançar a verdade por terra é o quê? A verdade ser escondida, ser colocada abaixo e prevalecer o erro. E o texto diz claramente que ele vai prosperar nisso. Para dizer que este rei que foi profetizado para Daniel, ou este poder, não só iria tentar modificar os tempos e a lei, mas ele iria prosperar nisso. Ele iria prosperar fazendo com que a verdade fosse jogada por terra. Muitas pessoas seriam convencidas pelo engano desse. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém de nenhum outro os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse um povo de Deus. Esse poder vai ser representado por um homem. E esse homem vai querer tomar a posição de Deus. Vai querer parecer Deus. E diz que ele vai se opor a tudo que se chama Deus. Vai se opor a tudo que é palavra de Deus. Enquanto a palavra diz que os mortos não sabem nada, ele vai te dizer que o morto, quando morre, vai para o paraíso. Enquanto a Bíblia diz que não podemos praticar homossexualismo, ele vai dizer que nós podemos consagrar casamento de quê? De homossexuais. Claramente isso, vai fazer isso. Isso não será algo que vai ser escondido, ele vai dizer claramente isso. Ele vai fazer isso. Enquanto o mandamento diz não adorará imagens, ele vai fazer o quê? Vai esculpir, vai pôr imagens. Você venha beijar Jesus aqui, naquela estátua. Vão fazer isso naturalmente. Eu não sei se isso existe no nosso mundo ou é coisa do outro mundo. Isso acontece ou não? Acontece. A Bíblia não é qualquer livro. A Bíblia nos disse que isso iria acontecer. Quem fez essa mudança? Quem é esse homem? Esse homem não é Jesus. Disso pelo menos eu tenho certeza. Que seria o único com autoridade para fazer isso. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Cinco, 17, 18. Sim, sim. Assim diz a palavra do Senhor. Não cuideste vim destruir a lei com os profetas, mas vim abrogar. Não vim abrogar, mas cumprir. Pois, porque é verdade vos digo, que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um fio se omitirá da lei, nem que tudo seja cumprido. Obrigado. Pode até prosseguir para o verso a seguir. Então, qualquer pois que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus disse que eu me distancio disso. Eu não vim mudar lei, mas vim fazer o quê? Cumprir.
Jesus foi o único ser humano, na face da terra, que foi capaz de cumprir todos os mandamentos com perfeição. É por isso que nós dissemos que Jesus era perfeito. Porque em nenhum momento Jesus Cristo violou o mandamento. Por isso ele fala que eu vim cumprir, porque ninguém cumpriu desde o princípio. E ele disse, enquanto existir céu, enquanto existir terra, nem um assento será removido de onde? Da lei. Quer dizer que nem os apóstolos tinham autoridade de fazer isso. Nem os apóstolos tinham a autoridade de mudar o mandamento do sábado. Então não foi Jesus, e Jesus não deu autoridade a ninguém para fazer essa mudança. De onde é que vem essa questão de domingo? Na verdade, na Bíblia nem tem a palavra domingo. O único dia na Bíblia que é chamado pelo próprio nome é que? Sábado. Só. O restante dos dias, Deus diz primeiro dia depois do sábado, segundo dia depois do sábado, terceiro dia depois do sábado, até o sexto dia. Não tem essa palavra domingo. Domingo era um nome que era usado no mundo pagão para se referir ao primeiro dia da semana. O mundo político fez muita transformação. Nós conhecemos muitas transformações. Inventou-se o relógio, inventou-se o calendário, inventou-se segunda-feira, terceira-feira, não sei, quarta-feira, e fez-se toda essa calendarização. Mas na Bíblia, o dia que para Deus interessa ter nome é o quê? É sábado. A palavra sábado quer dizer descanso. E essa palavra surge logo lá no Gênesis, lá no princípio. Essa questão de mudança de sábado para o domingo, na verdade, surgiu quase no final do primeiro, ou seja, surgiu um século depois de Cristo. Ou seja, os apóstolos guardaram sábado. Nós poderíamos ler muitos textos aqui, mostrando que os apóstolos faziam o quê? Guardavam sábado. Desde o primeiro dia da ressurreição de Jesus. As pessoas continuavam até desde o primeiro dia em que Jesus morreu. O sábado a seguinte foi guardado. É por isso que eles se apressaram em fazer o quê? Enterrar Jesus naquele mesmo dia. Porque em condições normais, eles gostavam de Jesus. Eles teriam feito uma pequena homenagem para ele. Né? O corpo de Jesus deveria ter recebido algum tratamento quando ele morreu. Mas não foi isso. Morreu por volta das 15, 16 horas, entraram imediatamente, vamos para o sepulcro. Nem tiveram tempo de pôr perfume. Eles foram enterrar. Por quê? Porque segundo a Bíblia, o dia começa ao pôr do sol. Quando o sol se põe, está a nascer um novo dia. Esse princípio é possível entender em toda a natureza. Se nós formos olhar, por exemplo, para uma papaya, como é que ela começa? Qual é a cor da papaya quando ela está a nascer? É um verde escuro, não é isso? E quanto mais ela vai amadurecendo, vai ficando clara, não é isso? Isso acontece com os dias também. O dia começa quando está a escurecer. E quando vai clareando, ele vai crescendo, simplesmente assim. Esse é o princípio que Deus colocou na natureza. Então, os dias começam a pôr do sol. E os judeus entendiam isso. Que agora, já são 16, daqui a pouco o sol vai se pôr, então vai começar sábado. E o próprio Deus disse que nós não podemos fazer trabalho no sábado. Então vamos enterrar o corpo de Jesus hoje mesmo. É por isso que no primeiro dia, aquelas mulheres levaram o quê? Perfume e começaram a correr para o sepulcro, para fazer aquilo que não tinham tido tempo para fazer na sexta-feira. Isso foi depois do sábado. Então eles guardaram. Será que durante 3 anos, Jesus não teria lhes ensinado a eles que, olha, quando eu morrer, esquecem sábado? Por que mesmo depois da morte de Jesus, eles continuaram a guardar o sábado? E não só, como eu disse, tem muitos textos que mostram que até Paulo, que muitos falam que Paulo mudou o sábado, até Paulo guardava o sábado. Então esse Paulo deve ser um traidor, que vai dizer às pessoas que, não se preocupem com o sábado, mas ele fica ali a fazer o quê? A guardar esse sábado. Ele quer para que nós nos percamos? Não. Existe muita má interpretação dos textos de Paulo, principalmente por parte daqueles que não querem que este sábado seja observado. Satanás não trabalha sozinho. Satanás, uma das características e uma das maiores habilidades que pelo menos a Bíblia descreve,
é que Satanás tem capacidade para enganar. Não é enganar de mentira, é para enganar mesmo. Mesmo quando ele está a falar a verdade, está a te enganar. Sim, ele pode chegar com Bíblia, você entender, sim, é isso mesmo, mas está a te enganar. Porque Satanás tem essa capacidade. Como é que ele conseguiu enganar pessoas perfeitas? Anjos que nunca cometeram pecado. Adão e Eva não tinham tendência para pecar. É diferente você encontrar um irmão que só de sentir cheiro de bebida está a desmaiar porque quer. Né? É fácil, porque só você levar bebida, está aqui, põe no copo, só entrega. Mas Adão e Eva, eles não tinham tendência para pecar. Eles não tinham tendência pecaminosa. Como é que ele conseguiu lhes trazer até pecar? E não vai enganar a nós, que já temos tendência para pecar. Então nós temos que estar mais atentos, porque Satanás, ele engana, e engana de verdade. Então ele tem agentes que trabalham com ele, tem pastores que vão ensinar sobre isso. Às vezes ele nem sabe o que está a fazer também. Não sabe que está a pregar coisa que não tem nada a ver. Tem pessoas que vão propagar, até vão lutar. Não, você está dizendo que sabe, luta mesmo. Não, isso não tem nada a ver. Ele nem sabe o que está a dizer. A Bíblia diz uma coisa, para dizer que Satanás conseguiu enganar muita gente e faz com que muita gente lhe ajudem, trabalhem com ele voluntariamente, normalmente. Satanás já nem está lá, sozinho ele vai lhe procurar Satanás já, para agir de forma errada. Tem coisas que nós erramos e dizemos, mas diabo é mau, mas diabo é mau. Diabo nem estava aí. Você sozinho é que fez. Você sozinho é que procurou fazer aquilo. Então, a questão da mudança de sábado para o domingo não foi feita por Jesus e nem foi feita pelos apóstolos. Apóstolo Paulo guardou sábado. Vamos só ver, vamos pensar que eu estou a mentir. Atos capítulo 17, verso 2. Atos capítulo 17, verso 2. 2. Sim. Segundo o seu costume, Paulo compareceu na reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras. Por 3 sábados, Paulo fez o quê? Examinou as Escrituras, segundo o costume dele. Paulo tinha o costume de fazer o que? Examinar a Bíblia aos sábados. Ele entendia que dia da adoração é sábado e não outro dia. Como é que esse mesmo Paulo vai escrever em outro lugar a dizer que dia não importa, se ele tinha esse costume? Alguma coisa não está bem. Como eu disse, tem muitos textos, mas eu fui dado 30 minutos, até se calhar já passaram esses 30. Né? A mudança de sábado para o domingo aconteceu cerca de 100 anos depois de Jesus subir. O que acontece? Quando Jesus Cristo criou a igreja, ele criou uma comunidade feita de apóstolos e aquela igreja era uma igreja universal. Podia entrar judeu e podia entrar quê? Gentio. Nós chamamos de igreja católica. Esse termo católica significa universal. Quanto mais o tempo passava, os cristãos eram perseguidos, principalmente depois do Pentecostes. Quanto mais maravilhas os discípulos faziam, muita gente entrava. Só que os cristãos eram um pouquinho confundidos. Porque primeiro se pensava que os cristãos eram um movimento que estava a tentar lutar contra o governo, contra as leis do governo. E às vezes eram confundidos com judeus. Porque havia judaísmo, que era feito por fariseus, publicanos, escribas. Mas havia o cristianismo que estava a começar com Jesus, reprovando algumas práticas dos próprios fariseus. Então, às vezes, não entendiam se cristão é judeu ou se esse cristão é uma seita que está a tentar controlar o governo. É por isso que houve muita perseguição para eliminar esse movimento. Só que em algum momento eles perceberam que não, esses são diferentes, nem são judeus esses, porque tinham lá gentios. Quanto mais as pessoas morriam, então os discípulos adotaram a prática de se separarem, de se afastarem, de se dispersarem, para dificultar o processo de perseguição e para que não fossem todos encontrados no mesmo lugar e morrerem ao mesmo tempo. Então, nisso, alguns foram para a Fenícia, outros foram para a Pérea. Acredita-se que Paulo, aliás Pedro, foi para Roma.
E por onde cada um ia, fundava uma igreja lá. Espalhava, falava da palavra de Deus. Isso fazia com que cada um criasse lá um movimento. E Roma era uma cidade pagã. Eles não acreditavam em um único Deus. Para ele, podiam existir muitos deuses. Eles diziam que não é possível existir um Deus que controla tudo ao mesmo tempo. Não é possível. Então, são muitos e cada um controla uma coisa. Por isso, se você quisesse dar filhos, você tinha que adorar ao Deus da fertilidade. Tinha que ter um Deus só para te dar filhos. Se você quer propriedades, quer machamba, quer ter prosperidade lá, você tinha que ter um Deus da agricultura para ir adorar esse Deus. Então, quando Pedro chega, Pedro teve muita dificuldade por causa daquela toda influência. A igreja que ele já tinha criado em Roma começa a sofrer muita pressão de fora, porque as pessoas que entravam eram pessoas que já vinham de uma certa realidade. Então, era difícil mudar de um dia para outro, uma pessoa que já está acostumada com uma determinada coisa. Então, isso fez com que a igreja tivesse muita mistura. E por isso surgiu esse termo Igreja Católica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. Era para separar a igreja que tinha sede em Jerusalém e a igreja que estava em Roma. A igreja que nós conhecemos hoje como Igreja Católica é a Igreja Católica Romana, de lá do paganismo. Então, esse movimento surgiu lá, que tinha influência política, social e religiosa. E um dos deuses que era adorado lá era o Deus Sol. O Sol mesmo. Eles diziam, mas não é possível, aquele Sol consegue ver tudo que nós fazemos todos os dias. Aquele deve ser uma pessoa que pensa. Acho que Deus deu responsabilidade àquele. Tem um Deus maior que deve ter dado responsabilidade àquele sol. Porque só aqui existe luz por causa de quê? Por causa do sol. E ele dizia, mas o sol... Eles conheciam a Bíblia dos Hebreus. O sol surgiu, a luz surgiu em que dia na Bíblia? Em que dia da semana Deus fez a luz? No primeiro dia. Então eles dizem que não, então tem que ser domingo. Por isso, em inglês, como é que se diz domingo? Sunday, sun, sol, day, dia do sol. Então, eles veneravam ao Deus Sol aos domingos. Só que por causa daquela divisão, já tinha uma igreja que trazia outro cristianismo diferente, havia a divisão. Os imperadores, eles tinham dificuldade em unir o povo num único lugar. Numa única causa. Eles tinham essa dificuldade. Por isso, uma das maiores estratégias que pelo menos o imperador tomou foi ele mesmo se converter, entrar no cristianismo, chamado Constantino. Quando Constantino entrou no cristianismo, fez com que muitas pessoas seguissem a ele, porque às vezes nem entravam para serem convertidos, entravam porque sabem que, já que nosso imperador é de lá, acho que fazer parte daquilo lá tem privilégios. Se nós adoramos com o próprio presidente, então nossa igreja tem privilégios. É nessa perspectiva. E muitos entraram lá por causa dos privilégios. O irmão que estava a dar uma mensagem de manhã falou muito bem que no dia 7 de março de 321 depois de Cristo, esse imperador Constantino, ele decretou que o domingo, o primeiro dia da semana, tinha que ser um feriado. Ele não estava a obrigar que os cristãos adorassem aos domingos. Mas ele estava a tentar unificar o seu poder. Favorecer, os que vêm de Jerusalém estão a dizer que é sábado. Mas tem esses aqui também que estão a lutar pela mesma coisa. Então ele decretou naquele império que o domingo deve ser um feriado nacional. Os da cidade, os trabalhadores que não trabalham nesse dia, no dia eles chamavam de o venerável dia do sol. E ele decretou isso. No ano de 364, a Igreja Católica, nessa altura já tinha um papa, já tinha bispos na Igreja Católica, naquela igreja de Roma. No ano de 364 depois de Cristo, foi quando a Igreja Católica adotou o domingo como um dia de adoração para os cultos deles.
Isso está no Códice de Justiniano, no livro 3, título 12, página 2. Tem a declaração lá, que diz que eles deveriam adotar esse dia oficialmente como se fosse o dia de adoração. Isso também está no Concílio de Calcedônia. Para quem pode encontrar esses manuais, pode ler essas declarações. Ainda tem na Igreja Católica e tem nas bibliotecas, principalmente católicas. Então, e a visão que os católicos têm sobre o Papa, eles creem que o Papa é representante de Deus aqui na Terra. Eles dizem que o Papa tem autonomia até para gerenciar a Bíblia. A Igreja Católica acredita que a própria Igreja tem autoridade do que a própria Bíblia, porque eles dizem que a Bíblia surgiu da Igreja. Foram pessoas da Igreja que escreveram a Bíblia. Então, se é assim, a Bíblia sai de nós, a Bíblia não pode nos mandar. Nós podemos mandar na Bíblia. Esta é a posição dos católicos. Existem católicos que podem, se calhar, estar aqui, não sabem disso até que estou a falar. Mas é exatamente isso, porque os manuais católicos falam assim. Né? Então, esta mudança foi feita no ano 364 e foi adotada pela Igreja Católica. Depois daquela fase, a partir do ano 538, houve uma fase que se estendeu até mais ou menos 1500 e alguma coisa, que foi um período de 1000 anos. Os que estudam chamam de Idade Média e também é conhecida como Idade das Trevas. Durante esta fase, o único poder que conseguia controlar este mundo era o poder religioso, por meio do Papa. O Papa controlava o mundo político e o mundo religioso. E eles não admitiam que você lesse a Bíblia. Somente o Papa é que tinha que ler a Bíblia e vos dizer o que vocês devem fazer. Eu conhecida por Idade das Trevas. Tudo, para eles o que acontecia era Deus. Se não choveu, é Deus. Se choveu, é Deus. Porque era esse ensinamento que eles tinham do Papa. Nenhuma outra denominação teve poder naquela fase do que a Igreja Católica. E se forem a ver, mesmo aqui em Moçambique, os maiores edifícios que existem aqui na cidade da Beira, vocês encontram títulos de papas ali, naqueles edifícios, porque aqueles eram propriedades da Igreja Romana. Eles tinham autonomia da maior parte das terras férteis do mundo. E o poder do Papa veio a cair, ou veio a entrar em decadência no ano de 1798. Quando Napoleão, um chamado Napoleão, foi capturar o Papa, e o Papa perdeu todo o poder. E ele perdeu a maior parte das terras. Mas até agora, a Igreja Católica tem uma terra. Para quem vai pesquisar depois, pesquise sobre o Vaticano. Vai entender o que é Vaticano, o que acontece lá. É um Estado católico, onde tem militares, tem polícia, tudo católico. Né? Mas só para mostrar que esta fase foi de domínio católico. Por isso, tudo que a igreja tinha a ensinar, conseguiu implementar dentro deste tempo de 1000 anos. É por isso que nós sempre dissemos, meu avô nasceu a guardar domingo. Como é que vocês estão a falar de sábado agora? É como se ninguém soubesse sobre sábado. Por quê? Porque de fato todas as pessoas foram ensinadas assim. Todos nós fomos ensinados que é domingo, porque a Igreja Católica ensinava assim. A Idade Média era assim mesmo. Então, quando você fala de sábado, é como se você fosse um intruso. Você é o problema aqui, porque isso é novo para nós. Então, esse é porque ali o texto de Daniel nós lemos, disse que ele iria prosperar. Isso. Ele conseguiu prosperar. Só que ele não conseguiu eliminar a verdade da Bíblia. Porque a Bíblia, durante muitos anos, foi perseguida e ela escapou de forma milagrosa. Pessoas enfiavam a Bíblia no bolo, na chima. Soldados entravam para invadir, faziam tudo, procuravam a Bíblia, não encontravam, mas estava no meio da chima. Isso era para preservar a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi preservada de várias maneiras, através das cavernas, de várias maneiras. Até hoje nós temos a Bíblia Sagrada. As pessoas que dizem que nós temos que santificar o domingo, têm muitos argumentos. Um dos argumentos é o nascimento de Jesus, aliás, a ressurreição de Jesus.
eles dizem que nós temos que guardar o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Só que nem Jesus falou isso, nem, não há nenhuma autoridade bíblica para fazer essa mudança. Nós queremos fazer isso e dizer que Jesus já aprova, porque é para ele. Irmão, se eu for um aniversariante e vocês quiserem me homenagear, vocês devem me oferecer, se vocês quiserem realmente que eu esteja feliz e satisfeito, vocês devem me oferecer coisas que eu gosto. Se eu vos disser que eu tenho nojo de bolo, não podem me oferecer bolo, porque eu não vou ter prazer nisso. Agora, Deus já tem dia, Ele mesmo escolheu, esse dia é meu. Nesse dia, porque eu terminei, descansei. As minhas coisas estão assim, para mim, não mate, para mim não é isso. Você diz que Ele vai aceitar. Vamos pôr domingo, é para Ele, é para homenagear a Ele. Achamos mesmo que Deus vai aceitar isso? Não. Deus já escolheu. E se eu quiser fazer uma festa de aniversário no domingo, e você diz que não, eu devo vir na segunda, você pode vir. Mas minha festa é domingo. Você pode vir, mas não vai festejar. Porque eu marquei um dia para aquela minha festa. E você quer aparecer outro dia. Pode até encontrar uma e outra pessoa, mas vai perder alguma coisa. Foi Deus quem determinou o dia para a adoração. Ele disse: o sétimo dia é meu e eu santifico, eu abençoo esse dia. Santificar é separar do restante. Sábado é sim diferente dos outros dias. Porque Deus falou assim. Deus é quem separou e Deus é quem abençoou aquele dia. Então, sábado não é um dia qualquer. Esse é um dia que Deus, Ele próprio marcou um encontro conosco. Ele deixa no sábado para que nós façamos um encontro, uma adoração com Ele. Nós podemos lhe buscar em outros dias. Isso não tem problema. Não é pecado adorar no domingo. Não é pecado adorar na segunda, terça. Todos os dias é para adorar. Só que Deus, Ele pessoalmente marcou um encontro. Ele disse: venham. Quando? No sétimo dia, no sábado. Então, é diferente sim, o sábado. Nós podemos lhe sugerir outros dias, mas isso que é tentar mudar o caráter dele, porque ele é que escolheu assim. Para a questão, na verdade, o domingo, na Bíblia, é sinônimo do início de um trabalho, e não descanso. Na Bíblia, nós entendemos que Deus começou a criação quando? No primeiro dia. E terminou quando? No sexto dia. A Bíblia é assim. Primeiro dia é sempre dia de iniciar trabalho. E sexto dia é dia de quê? Cessar. Jesus falou uma coisa quando ele estava prestes a morrer. Ele disse: está consumado. Ou seja, está terminado. Falou em que dia? Sexta. Descansou quando? Sábado. Estava na tumba no sábado. E domingo ele ressuscitou para um novo ministério intercessório. Inicia uma nova obra no céu. Então ele tinha que ir. Quando vieram lhe tocar, disse: não me toque, porque ainda não fui me apresentar no céu. É um dia de uma nova tarefa, de um novo trabalho. E na Bíblia é sempre assim. Não é dia de descanso, é dia de início de um trabalho. Só que nós queremos reverter as coisas para que as coisas sejam do nosso jeito. A adoração não é como eu sinto. Não, é porque me sinto bem. Não estamos a adorar a ti, estamos a adorar a Deus. É para que Ele se sinta bem. Porque a adoração tem que ser em espírito, mas também em verdade. Então, estamos já a terminar. Eu sei que já passei do meu tempo, mas também não iria conseguir falar sobre esse tema. Embora já tenha eliminado muita coisa, podia falar muita coisa. Mas, em poucas palavras, eu quero que os irmãos percebam que o sábado vem da Bíblia. É o dia que Deus escolheu, santificou, abençoou. Não tem esses atributos outro dia da semana. Nenhum dia disso é dito que abençoou, santificou. Depois do sábado, as outras coisas que é dito que foram abençoadas, casamento, é o que nós temos naquela semana da criação. Deus abençoou os animais, disse: multiplicai-vos. Abençoou o homem, disse: multiplicai. Depois abençoou o sábado. Fora disso, não é outra coisa. Se nós queremos dizer que sábado não serve hoje, também temos que anular o casamento. Porque essas duas coisas foram abençoadas na mesma semana da criação. Alguns dizem que não, esse sábado era para judeus. Judeu existia lá na criação? Não. Deus criou o mundo a pensar em judeus? Não. Deus santificou o sétimo dia. Quando estava a criar, Deus santificou o sábado na criação para dizer que é um dia universal. Todo mundo precisa santificar
o sábado, não é para judeus. É por isso que quando vamos nos mandamentos, é o único que diz, lembra-te. Você não pode lembrar de uma coisa que não existe. Se diz lembra-se, é porque há quem já foi. Vocês sabem do que eu estava a falar. Lembre-se de continuarem a guardar isso. Disse isso para o povo. Quando estava dando os mandamentos. Para dizer que o sábado já existia antes mesmo do povo judeu existir. E o livro de Isaías, capítulo 66, versículo 23, ele fala que, inclusive, na nova terra, de sábado a sábado, iremos ao templo para fazer o quê? Adorar. Quer dizer, o sábado existiu no passado, só não pode existir hoje, mas vai existir no futuro. Por que agora não pode existir sábado? E nós favorecemos ao diabo quando espalhamos essa mentira de que domingo o dia não importa, o dia não importa. Você está a ser um agente do diabo, porque ele te enganou. Quando uma pessoa está enganada, não sente que está enganada. Eu já fui enganado, eu. Alguém me enganar, me dá o telefone. Eu acender o telefone e ver que está a funcionar. Chego em casa, já não é uma top. Eu não senti que fui enganado, em nenhum momento. Eu estava tão alegre que aquilo era um celular. Mas chego em casa, já tem uma top. Como? Como é que isso aconteceu? Satanás engana a si mesmo e você pensa que está a ajudar. Paulo também foi assim. Ele perseguia, até se voluntariava. Senhor, me manda eu ir perseguir. E diziam que está bem, leva, vai perseguir. Ele matava pessoas. Porque pensava que está a trabalhar para Deus. Quando ele reconheceu, quando ele teve um encontro, Jesus perguntou, me persegues por quê? Ele entendeu que eu nem sabia que eu estava certo. E ele realmente modificou a sua história. Né? Então, todo mundo, na verdade, foi convencido de que o dia não importa. E a verdade foi lançada por terra, assim como diz Daniel 12, versículo 8. E a adoração hoje está sendo atrapalhada. Aqueles que estão a fazer a verdade são vistos como os intrusos. O que falam por aí sobre adventistas é muita coisa. Eu estava a conversar com um jovem, estava aqui de manhã, agora não está. Mas ele disse que, olha, o que eu me falavam sobre adventistas, eu estou a entender que é diferente. Não é isso que me falaram lá. Assim eu esperava que não comêssemos aqui. Estávamos ali. Porque as pessoas querem manchar a nossa igreja. As pessoas querem manchar para que nós possamos parecer o problema da história. Estamos a trazer peso para as pessoas. Estamos a trazer coisas de outro mundo. Isso é coisa de adventista. Não, sábado não é coisa de adventista. Sábado é coisa da Bíblia. Amém. Sim, coisa da Bíblia. Por isso, nós temos que refletir. Eu sei que você é adorador. Isso eu não vou perguntar se você adora ou não, porque eu sei que você adora. A pergunta que eu poderia fazer é: a quem você adora? Lembre-se que cada ser, o nosso Deus é um Deus de caráter. E as coisas que você faz, as decisões que você toma, se não estiverem em acordo com a orientação da Bíblia, com a lei, então você está a adorar a um Deus totalmente diferente do Criador. Nós temos um Deus que tem um dia. Satanás também colocou um dia. Mais uma vez, não é pecado adorar em outros dias. Todos os dias são para adorar. Deus não se importa se você vai adorar no domingo ou na segunda. O que Ele quer é você santificar sábado. Depois pode ir onde você quiser. Pode ir adorar onde você quiser e quando você quiser. Mas o que Deus está a dizer é: sétimo dia é meu, é dia santo, é dia de comunhão entre mim e você. Só isso. Para terminar, vamos ler Apocalipse 18, verso 4. Apocalipse 18, verso 4. Sim? Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dele, após para que não cuidares para os manches dos teus pecados, para que não incorras em seus fracos. Tem pessoas que realmente guardam domingo porque não sabem. Não só. Tem pessoas que crescem sendo ensinadas as coisas que eles não têm conhecimento, nunca tiveram um conhecimento. O conselho que a Bíblia dá é esse: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes das pragas que vão cair sobre este povo. Porque Deus vai responder. Tem pessoas que fazem sabendo o que estão a fazer. Só que você não sabe, eles não vão te dizer o que eles estão a fazer. Tem pessoas que é só pelo dinheiro. Tem igrejas que agora são um negócio mesmo.
Você não quer trabalhar, você não quer ficar a queimar com o sol. Ele diz, não, vou levar a Bíblia, vou enganar pessoas, eles vão trazer dinheiro. Vão trazer dízimo. Tem igrejas para isso. Você pensa que esse líder que vai fazer isso vai explicar para você o que é a verdade? Não. Ele quer enganar para que continue tendo lucro. E ele vai onde a maioria vai. É por isso que quando chegam na igreja, eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Você vai ser curado hoje. Você vai ser abençoado. Deus te ama. Isso todo mundo sabe. Vai entrar no M-Pesa agora, vai entrar no milagre. Todo mundo quer dinheiro. Quem não quer dinheiro? Todo mundo precisa de dinheiro. Todos nós queremos dinheiro. Porque eles vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Não falam de lei. Que você tem que mudar de vida. Não falam isso. Não falam que você tem que se parecer com Jesus. Jesus fazia as coisas do modo como ele foi instruído a fazer. E ele sempre dizia, eu vim aqui fazer como o Pai me enviou. Porque mesmo o próprio Deus tem parâmetros, ele tem regras. Então, é um Deus de princípios. Por que nós temos que ver de qualquer maneira? Ah, não, aqui nos mandamentos, ok, não podemos matar, sim. Mas esse sábado não. Por quê? Quer dizer, só o sábado é que foi alterado. Tá bom. Somente o sábado é que foi alterado, mas os outros não. Não faz sentido. Mais uma vez, o nosso apelo que a Bíblia dá é: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes das suas pragas. Existem mesmo adventistas que não sabem guardar o sábado. Existem adventistas que até hoje só vêm à igreja porque não tem o que fazer em casa. Ainda não entendeu essa questão de sábado. Mas eu espero que este estudo já tenha pelo menos despertado o interesse para você continuar a estudar a Bíblia e entender que o sábado não é só a única coisa. Há muita coisa que a mídia quer nos fazer pensar que é assim, quando na verdade não é. Porque só quando nós andamos no erro, é lá onde é capaz de Satanás nos afogar. Satanás nunca vai nos aproximar enquanto nós estivermos perto de Deus. Às vezes parece que Deus não funciona na nossa vida. Porque a mente nunca vai funcionar. A nossa vida não está enraizada na verdade. Somente enganamos a nós mesmos. Que Deus possa abençoar a todos aqueles que estão aqui presentes e, de forma especial, possa direcionar, acompanhar, ter misericórdia de todos aqueles que não sabiam desta verdade e hoje entenderam. Que continuem orando. Deus tem muita coisa melhor para vocês e a maior coisa é que Ele quer salvar-nos do pecado. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Só que nós fomos salvos não para permanecer a cometer pecados. Nós fomos salvos para viver uma vida de obediência. Nós vamos cometer um erro, vamos falhar numa e outra coisa, mas temos que permanecer no ramo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.